o dia que eu resolvi fazer uma festinha surpresa para minha filha. Uma festinha dos 17 anos dela. Bem simples, bem intimista, com pouquinhos amigos dela, assim, os mais íntimos. Mas para não passar em branco, eu resolvi fazer uma festinha para ela aqui no salão de festas do prédio mesmo. Então eu fiquei ali atrás das decorações, fazendo uns docinhos, organizando, né? Já deixando agendado o bolo. E eu, gente, assim, ó, fiquei até as 3 da manhã enchendo balão. Essa parte dos balão, de algumas coisas, eu fiz meio no off para que ela não percebesse. Então, eu desci, né, na manhã seguinte no prédio, ali no salão de festa, deixei algumas coisas escondidas lá para que ela não percebesse. Eu fui na floricultura, comprei umas florzinhas para decorar a mesa e deu um trabalhão, gente, que eu tinha que fazer meio que escondido. Então, eu, assim, suei a camisa literalmente. Imagina, né, uma festinha bem simples, bem intimista mesmo, só com os mais íntimos dela ali, e já me deu esse trabalhão. A minha sorte é que minha tia de Joinville estava vindo, né, para comemorar junto com a gente, porque ela faz dia 21 de setembro. Então, eu ali, algumas coisas, eu dizia que era para minha tia, né, pra gente comemorar o aniversário da minha tia, pois a minha filha faz dia 24 de setembro, e a minha tia dia 21, então ela estava vindo. E eu ali consegui enrolar a minha filha, dizendo que a gente estava fazendo algumas coisas em prol da minha tia, mas ela não sabia nada, né, que eu estava decorando o salão de festas, não sabia de nada disso. Então foi bem difícil para mim, já que ela fica, né, o tempo todo comigo e tá sempre aqui, então tá vendo todo o andamento aqui, né, do apartamento. Então foi bem complicadinho, mas eu consegui dar aquela disfarçada boa. Então ali no salão de festas do prédio, eu acabei optando por alugar somente um, porque era bem pouquinha, né, pessoas ali. E eu fiquei decorando essas tacinhas com essas fitinhas, né, só para dar um toquezinho e ficar bonitinho, né. Os detalhes fazem a diferença, apesar de ser bem pouquinha, né, pouquíssimas pessoas, na verdade, mas um toque ali sutil. A gente gosta, né, de sempre olhar uma coisinha muito bem feitinha, muito bem arrumadinha. Então aproveitei e comecei a enfeitar, né, essas taças que eu coloquei na mesa. Eu fiz uma decoração bem simples. Eu acabei comprando aqueles tule de... É assim que se fala? Eu acho que sim. Aqueles tules, né, para fazer saias. Enfim, eles usam muito em vários tipos de decoração. E eu comprei alguns metros para colocar ali na mesa, logo vocês vão ver ali. E ficou uma decoração bem fofa. Achei uma coisinha bem legal. Acabei usando minha criatividade. E depois eu usei essas mesmas taças, né, para encher com água e fazer como se fosse um vasinho, né, de flor. Então, acabei colocando aquela flor mosquitinho e uma outra florzinha também, que agora eu esqueci o nome, gente, me perdoe. E acabei enfeitando ali. Foram 4 mesas, eu acho, foi 4 taças, né. Então, com uma decoraçãozinha de flor, assim, só para dar aquele toquezinho. E ficou muito legal, ficou muito fofinho. Mas, gente, olha, eu não sei vocês, mas toda vez que eu invento de fazer alguma coisa daquela trabalheira, porque falta alguma coisa, você tem que buscar, você tem que sempre tá atenta, né? Então, como eu já tinha encomendado praticamente tudo, ficou somente a parte dos docinhos para mim fazer. E eu fui inventar de fazer aquelas forminhas tipo flor ali, para que a forminha do brigadeiro e do beijinho ficasse bem bonitinha na mesa. Gente, que trabalheira, né? Não é que é trabalho, rouba muito tempo de você. Então, apesar de ter tudo encomendado, mas alguns detalhes ali nos fazem perder esse tempo, né? Então, você fica naquela correria, porque eu tinha casa, eu tinha meus compromissos. E no meio disso tudo eu tinha que arrumar um tempinho para descer, para arrumar, para ajeitar. Na verdade, agora, aqui no meu prédio foi tudo modernizado, então hoje em dia não tem como você usar o salão de festas sem que você seja programado, né? Ele abre ali às 8 da manhã, fica até a meia-noite para você poder usar. Ali nesse sistema ainda a gente estava tendo essa liberação. Então eu conversei com as zeladoras e consegui um dia antes já deixar algumas coisinhas adiantadas, e no outro dia de manhã eu fui então finalizar, né? Como vocês podem ver, já tem essas mesas que já são bem bonitas por si só.
Então eu coloquei uns pratinhos, né, descartável, essas tacinhas com esse detalhe. E ali vocês viram que eu dei um nó naquele tule pra colocar ali aquela taça com as flores. Ficou uma ideia bem legal que eu fiz na hora. Na verdade, eu inventei na hora, né, essa ideia ali de colocar as florzinhas naquela taça e fazer o tule, fazer como se no meio ficasse assim, como se fosse uma rosa. Então eu encaixei ali a taça e ficou parecendo um vasinho de flor. Então assim, ali o prédio, né, o salão de festa, ele já é bem amplo, então cabe 20 pessoas, né, em cada salão de festas, assim, confortavelmente sentadas. Então ficou bem de boa, bem agradável. Me diga se vocês programam festinhas, se vocês inventam coisas de último momento, se vocês, quando fazem alguma coisa, vocês também ficam assim, de cabelo em pé. Gente, eu pensei em todos os detalhes, eu achei tão fofinho esses guardanapos. E apesar de ela fazer 17 anos, mas eu achei muito fofinho. Então, esses detalhes que fazem a diferença, né? As pessoas que gostam, elas notam. Tanto na velinha que eu fiquei olhando, né? Eu vi uma outra vela que tinha o dizer, né, parabéns. Eu gosto de coisas dessas fofurices, né? Acho que toda mulher, na verdade, gosta de coisinhas fofas, né? Nessas horas, em outros sentidos, papelaria. E eu fiquei ali nessa função, não tinha como pedir para alguém me ajudar, né, porque daria muito assim na cara, no caso, e eu tinha que ao mesmo tempo, e a gente perde tempo, tá? Eu fiquei lá embaixo, parecia assim que pra mim eu tava 10 minutos, olha, eu tô arrumando, né, que eu fiz uma rosa, eu inventei na hora, gente, isso ali eu não tinha visto em lugar nenhum. Eu passei o tule na mesa e de repente eu falei, vou dobrar aqui no meio, e fiz assim e resolvi encaixar ali aquela taça e ficou tão bonitinha. Foi uma ideia que surgiu na hora, né? E como eu tava dizendo, gente, olha, parecia que eu tava ali 10 minutos. Quando eu olhei no relógio já tinha quase 2 horas que eu tava ali embaixo. Então vocês estão vendo, ficou tipo uma rosa ali, né, o tule. E eu coloquei então essa taça com as florzinhas, ficou bem escondidinho, bem bom. E como era todos adolescentes, então eles já sabem, né, usar taças. E tinha também copinho descartável, também coloquei ali, mas não foi necessário, né? Então ficou muito fofinho, muito delicadinho, né? Gente, esse balão, ele me dá um suador. Por causa desse canudinho, eu não tava achando aqueles que vêm junto já. Nesse balão não veio aquele canudinho bem fininho. Mas deu tudo certo, que vocês têm que cuidar, porque uma vez eu fui encher um balão desse e acabei furando. Então tem que ser bem delicado, com bastante calma. Esses balãozinhos, eles fazem a diferença, né, na decoração. Olha que fofinho esse guardanapo. Então eu coloquei ali, né, dobrei, coloquei ali. Tem essas frasezinhas, abraços, amor. Achei muito fofinho, fofura. Então eu coloquei ali em cada pratinho para já deixar montadinho, né? E eu resolvi colocar os balões ali nessa parede. Coloquei algumas fitas. Tava tentando colar esses balão para que ficasse assim, visivelmente só uma decoraçãozinha de leve. Mas eu acabei trocando de lugar. Eu coloquei uma outra parede. Depois acabei achando que ficaria bem melhor. Não ali na frente do espelho, que estava meio difícil de passar por ali, né? A piscina, que é uma coisa que todo mundo gosta, mas ainda não estava tão quente para que eles pudessem aproveitar, apesar de o dia estar assim lindo.
Mas já valeu só por essa... Tá vendo como eu coloquei aí do outro lado? Estava lá no espelho e eu coloquei ali no outro lado porque achei que ficou melhor, né? Pra passagem, enfim. Então ficou bem bonitinho, ficou bem delicadinho, simples. Acabei comprando alguns salgadinhos, algumas balas, alguns marshmallows, pirulito, coisas que todo adolescente gosta. Acabei enfeitando ali, né, também deixei essa ilha ali com algumas coisas, né, para que depois, quando estivesse exposto ali, as pessoas pudessem, né, ir beliscando. Então, eu já tinha também comprado e depois, se precisasse, ir repondo, né. Colocando ali algumas coisinhas, uns docinhos. Ficou muito fofinho, gente. Aqui, esse salão, no outro lado ali, tem, né, um outro salão de festas. Mas eu tinha optado só por ficar com esse mesmo. Tem essa geladeira grande, tem um freezer. Depois eu desci alguns energéticos também. Aí, nesse salão é muito bom porque ele disponibiliza todas as louças, né? Tem taça de sobremesa, taça de vinho, taça de champanhe, tem copos, né? Tem lugares para 20 pessoas. Eu usei as taças ali, né? Para colocar as florzinhas, deixar ali para todo mundo beber. Tem as formas, travessas, jarra. Ele disponibiliza de tudo. Tem esse forninho, tem o fogão, né? Tem micro-ondas, tem a churrasqueira. Tem a parte dos pratos também. Acabei deixando esse sacolinha aí guardada no outro dia que eu tinha descido para deixar algumas coisas ali. Tem todos os talheres. Enfim, é um salão bem completo. E é muito bom já auxilia, né? Porque aqui o apartamento é pequeno, então é uma mão na roda pra gente que quer fazer uma festa, um encontrinho. É muito bom. E tem essa piscina, né, que ajuda e eles estão agora na reforma, então tá cada vez mais, né? Aí, quando eu tava gravando, ainda estava, né, para ser aprovado e ficou assim, aprovado para reforma. E eles já estão na fase final, então ainda tá mais bonito ainda, né? Então a gente que se aproveita e faz, né, uso do benefício de ter isso aqui no prédio. Então, gente, ali os salgadinhos, os bolos, na verdade, esse bolinho em especial foi pedido de uma mulher que trabalha com meu filho e ela fez esse bolo de nata mesmo, com morango, suspiro. Assim, o bolo estava divino. Os salgadinhos também a gente pede de um lugar que é maravilhoso. Tinha mais ali para repor. Gente, eles fazem coxinha de linguiça blumenau. Assim, tava tudo impecável. Ficou ali na mesa, ali na ilha pra gente, né, depois se servindo, mas tinha também para repor. Nesse momento eu falei algumas palavras, a minha filha ficou emocionada, eu também fiquei emocionada. Meu esposo estava fazendo uma oração pela vida dela, agradecendo a Deus. E nós estávamos ali, né, a minha tia, né, que a gente ama tanto. A minha irmã não pôde estar nesse momento com os meus sobrinhos, meu irmão, a minha família toda de Joinville. Mas nesse dia foi uma surpresa, assim, que ela também esteve conosco, né. Então a gente ficou muito feliz, ela, a Helena, que é a netinha da minha tia, né. Então a gente ficou muito feliz. E foi, assim, uma coisa bem simples, com poucas pessoas, os amigos, né, mais íntimos dela, mas assim, que ficou um dia marcado. E é tão bom a gente, né, deixar registrado esses momentos para que lá na frente a gente venha ver, a gente venha ali agradecer, né, se lembrar de tantos momentos que a gente passa. Às vezes a gente deixa gravado e a gente não acaba apagando. Então aqui no YouTube é uma forma de a gente deixar ali registrado, né. Então foi um dia muito legal, um dia de muita, né, surpresa para ela. Ela ficou extremamente feliz e assim foi. Um beijinho a todos. Até mais.